dados do IBGE, existem no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Além de lutarem contra barreiras físicas no dia a dia, elas enfrentam o maior dos problemas: o preconceito. As pessoas hoje ainda vê o deficiente como deficiente que tem que ficar dentro de casa. E eu acho que não é por aí, né? Eu acho que o deficiente tem que mostrar o que ele tem de talento, de dom e de vontade. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência pela inserção no mercado de trabalho resultou na Lei de Cotas. Desde 1991, toda empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a ter no mínimo 2% dos cargos ocupados por deficientes ou reabilitados. Infelizmente, nem sempre a lei é cumprida. Existe uma retração mesmo da inclusão de pessoas com deficiência no trabalho formal. Eu acredito que muito por conta das dificuldades de acessibilidade e de adequação das empresas. As empresas não têm interesse, de modo geral, a se adequar às pessoas com deficiência, né? E também, em alguns momentos, em alguns locais, a retração da fiscalização. Na verdade, a lei de cotas, ela tem sido cobrada muito pelo governo, desde o governo Lula. Houve um fortalecimento na cobrança junto aos empresários, aos setores. Porém, antes do IBGE 2000, que apontou, né, o censo do IBGE em 10 anos, os empresários alegavam que não tinha pessoa com deficiência no mercado. Quando o IBGE aponta e começa a se fazer um debate mais profundo no Brasil do número de pessoas com deficiência, o discurso do empresariado muda. Eles começam a dizer que tem pessoas com deficiência, mas não tem qualificada, né? Para corrigir essa ausência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, primeiro nós temos que ter políticas públicas fortes, adequadas e que sejam permanentes, né, para que possamos habilitar ou reabilitar esse trabalhador, né, porque nós trabalhamos com as duas frentes. O trabalhador reabilitado, né, aquele que vem da Previdência Social, teve um acidente de trabalho ou uma doença profissional e precisou ser reabilitado. Então, nós trabalhamos com dois grupos. Quando tratamos da pessoa com deficiência, também devemos tratar do profissional reabilitado. A exclusão ela é histórica, né? No Brasil nós estamos lutando muito para mudar toda uma história. As pessoas com deficiência estão saindo mais para a rua, estão mais reivindicando seus direitos, estão mostrando, né, no caso da lei de cotas, mostrando para quem contrata que nós temos potencial, né? Porque na verdade quem contrata está buscando lucro, né? E as pessoas com deficiência já foram capazes de provar que são capazes de dar lucro para as empresas. Quem está aqui por inclusão ao trabalho? Quem está aqui por uma educação de qualidade? Quem está aqui por respeito à diversidade? Quem está aqui por inclusão? Um dos grandes obstáculos para a inserção dos deficientes no mercado é a questão da acessibilidade. Flávio Henrique, membro do Coletivo Nacional do Trabalhador e Trabalhadora com Deficiência da CUT, entende a acessibilidade de uma forma mais ampla. A acessibilidade, ela não é só as barreiras arquitetônicas, né? Ou no meio de comunicação também, mas ela é o acesso, acesso ao trabalho, acesso à igualdade de oportunidade, acesso às políticas públicas, né? Então, as pessoas com deficiência também são parte desta sociedade brasileira e também são geradoras, né, são consumidoras, né, então têm os mesmos direitos e deveres que qualquer outro cidadão e cidadã, né? Mas é interessante observar que se eu quiser ir a um banheiro, são raríssimos os banheiros acessíveis aqui nessa região. A falta de acessibilidade é um assinte aos direitos humanos das pessoas com deficiência. O terceiro encontro do Coletivo Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da CUT debateu durante 2 dias as estratégias de atuação para fortalecer o mercado de trabalho. Nós temos aqui 10 estados representados,
com militantes do movimento sindical desses estados, representando trabalhadores com deficiência. É importante que a gente oportunize nesse encontro a discussão dessas diferenças regionais, principalmente nas regiões norte e nordeste, onde a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é mais complicada. Nós temos também a questão de grandes instituições que se dizem filantrópicas, que acabam terceirizando a mão de obra de pessoas com deficiência e o sucateamento mesmo do trabalho e da mão de obra dessas pessoas. Essa questão ela é transversal a todas as secretarias. Então, a Secretaria de Formação está agora nesse encontro, está nos ajudando com a formação. Ou seja, tem um vídeo e tem todo o processo de discussão nos grupos de trabalho que a Secretaria está ajudando. A Secretaria de Saúde do Trabalhador, a Secretaria da Juventude, a Secretaria da Mulher Trabalhadora, dos Negros, enfim. Todas as secretarias dialogam com as pessoas com deficiência, os trabalhadores com deficiência, porque de alguma forma está lá. No fim do encontro foram eleitos os novos coordenadores nacionais do coletivo. Anaildes Campos Sena, Petroquímica da Bahia, e Walter Luiz, metalúrgico de São Paulo, reafirmaram os compromissos de luta da CUT pelo reconhecimento dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência em todo o Brasil em busca da cidadania plena.